Seja bem-vinda, família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, a gente está aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a nossa fé. Queridos, nós estamos aqui todas as manhãs porque nós dependemos e carecemos da glória de Deus. Então, você que está aqui junto com a gente, quero desejar para você um bom dia, que a presença de Deus venha sobre sua vida, sua casa, sua família, que nessa manhã você seja renovado por Deus. Você veio aqui numa casa de esperança, você está aqui num lugar de muita fé, você está aqui num lugar onde nós nos fortalecemos na presença de Deus, aonde não tem nenhum super-herói, mas aonde tem pessoas, filhos de Deus, dependentes de Deus, que carecem da glória de Deus e são abençoados por Ele. Um bom dia! Vai dando um bom dia aqui nos comentários, marca aí seu amigo, já compartilha essa live, manda para outras pessoas. Hoje uma live especial, a gente tem um convidado para estar junto com a gente. Nós temos uma pessoa muito querida, um amigo aqui que eu fiz na jornada, na missão, e hoje deu certo ele estar com a gente, já vou convidá-lo aqui. Enquanto isso, vai dando um bom dia para todos que estão chegando, vai dando um bom dia, vai compartilhando esse devocional aí com mais pessoas. Bom dia, queridos, bom dia, família 659, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bom Pastor dia! Lucas. Tudo bem, pastorzão? Beleza pura? Beleza pura. Que bom, meu amigo. Que bênção. Que alegria estar com você, que privilégio estar com esse povo bonito. Bom dia! Amém. Bom Achei dia. muito interessante a forma que você se referiu, o povo do 659, né? Que massa, cara. A gente começa Que quase legal, 6h59. que Às legal, vezes muito a gente bom. começa aqui, daí demora um tempinho para o Instagram jogar na- É, para no ao entregar, vivo, né? né? Ô, Pastor Lucas, prazer ter você aqui junto com a gente, Alegria minha, meu né? irmão. Prazer receber um jovem aqui com a gente, né? Compartilhando a palavra. Nós estamos aqui reunidos já há algum tempo, já esse projeto aqui nasceu na pandemia, né? Nasceu nesse tempo de pandemia, a maneira da gente edificar a igreja e ficou todas as Que manhãs. bênção. Então a gente incentiva aqui o devocional, incentiva a vida com Deus, edifica o corpo de Cristo. Nós temos aqui que participam com a gente, já participaram pessoas do Brasil inteiro, várias Sensacional, pastor. igrejas. Então é um povo muito especial, muito querido. Tem aqueles de Que todos bênção. os dias que estão aqui já com a gente, né, que tem sido edificado, fortalecido, e a gente sempre usa esse espaço com palavra e oração. É o Glória a nosso, Deus, que nossa bênção. dedicação é essa. Que Então a gente alegria. tem um roteiro, né, que é o devocional, a gente lançou Uhum. ele esse ano, só que quando a gente tem convidados, então é outro, a gente dá liberdade para o convidado compartilhar. Mas Esse é o seu, né, pastor? esse é, Que esse é a legal, que família legal. 659. Ó. Quero um Ele presente, acabou, hein, senão eu ia cara? te arrumar um. Acabou, não tô, Ah, senão eu ia te dar um de presente. próxima Mas, leva, leva do mas na amigo. próxima leva aí vai ter, já está escrito 2026. Já tô já nos preparos aí para 2026, se der tudo certo. Legal. Vamos fazer chegar um na tua mão. Show de Amém, bola. pastor. Eu vou só pedir aos irmãos aqui para compartilhar essa live. E assim que você compartilhar, meu querido, é aquele de sempre. Você vai compartilhar e você vai garantir para nós que você compartilhou. Você vai escrever nos comentários aqui Jesus, tá? Então compartilha, manda para os seus amigos. Eu vou mandar aqui para dar exemplo para vocês. Vou mandar também. Falar assim, nossa, o pastor só pede as coisas para nós, mas ele não faz. Uhum. Tá aqui, ó, tô fazendo, ó. Aí, ó. Tá compartilhado. Tô com uma turma aí. E agora a gente vai orar. Eu vou passar a palavra para o pastor Lucas. Com certeza Deus vai usar muito a vida dele para nos abençoar nessa manhã. Amém.
Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, quero pedir a tua bênção agora sobre essa manhã. Quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Lucas. Amém, Senhor Senhor. Jesus, derrama da tua graça sobre a vida dele, sobre as nossas vidas, ministra o nosso coração. Vem sobre Glória a nós de uma Deus. maneira sobrenatural, Senhor, extraordinária. Amém. Amém, Senhor. Pedimos ao Senhor agora que nós mais queremos, Senhor, é tua presença aqui nesse lugar conosco. Em nome Amém, Senhor. de Amém. Pastor Amém. Lucas, se apresenta devidamente para o pessoal aí, tá bom? Para eles te Vamos conhecerem. lá. É uma honra ter você aqui. Fica à vontade, meu irmão, para Ô, nos. pastor, antes de tudo, eu quero agradecer ao senhor pelo convite. Fico muito lisonjeado. Tive o privilégio de te conhecer numa situação muito especial, né? Verdade. E hoje eu tenho essa honra de poder aprender com você. Eu tenho bebido muito você, não sei se você sabe, mas tenho aprendido muito com você no dia a dia. Então, tô muito honrado de estar aqui com você, tá? Isso é mineiro? E, pessoal, Podia ser. mineiro, não Aê! devo perceber, não, né, pastor? Ah, já percebi na primeira conversa. Mineiro, então, sou o Lucas. Hoje eu sou pastor, sou um dos pastores aqui da Igreja Presbiteriana Central de Cascavel. Sou de Montes Claros, norte de Minas. O pessoal até brinca que o meu mineiro é um mineiro arrastado, é um mineiro quase baiano, né? Sou marido da Sabrina Canguçu. Está grávida agora do primeiro bebezinho, inclusive Parabéns. fruto de um milagre. 5 anos de tentativas, a gente sofreu bastante. O Senhor nos deu o privilégio deste ano de desfrutar, né, da paternidade. Eu sou formado no Seminário Presbiteriano do Sul, lá em Campinas. Tenho formação também em educação física, mas acima de tudo, né, pastor? Acima de tudo, servo do servo maior, né? Discípulo de Jesus. É isso E aí. é isso. É uma honra de estar com vocês aqui. Uma alegria muito grande. Espero que o Senhor Amém. fale muito aos nossos corações, né? Amém. Pastorzão, fica à vontade. Obrigado, pastor. De vez em quando vai aparecer um intruso aqui, como o senhor Cara, eu viu, vi eu um peço que o senhor gatinho, releve. eu ia falar igual o Piu Piu lá, eu acho que eu vi um gatinho. Exatamente. Folgada demais. Pastorzão, mas eu queria conversar com vocês sobre João, capítulo 20, Evangelho de Jesus segundo João, lá no capítulo 20, dos versículos 10 a 18, vai contar a história de Maria, uma mulher extremamente profunda nessa história, com uma experiência muito singular. João capítulo 20, nós vamos ler dos versículos 10 a 18, pode ser, pastorzão? João capítulo 20, dos versículos 10 a 18. Bora E diz lá. assim, então, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Versículo 14. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Disse-lhe Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Esse texto vai falar sobre essa mulher que está num momento muito singular da história bíblica, que é após a ressurreição de Jesus. E aqui, pastorzão, a gente tem uma história muito profunda, afinal de contas, Jesus veio durante todo o ministério tentando mostrar para os discípulos com clareza que ele haveria de padecer, todavia haveria de ressurgir dos mortos, de ressuscitar. E quando Jesus volta, uma pessoa está à entrada do sepulcro. Essa pessoa é Maria.
E essa situação, pastor, é oportuno porque nós vivemos num tempo de escassez, de solidão, de caos, né? Nós nunca em toda a história vivemos numa sociedade adoecida. O senhor sabe bem que eu fui pastor de adolescentes, hoje estou pastor de jovens, e é assustador perceber o quanto essa geração é adoecida. Por exemplo, pastorzão, eu levantei os maiores medos, 3 maiores medos dessa sociedade. O primeiro é o medo da incerteza econômica e social. Nunca em toda a história uma sociedade teve tanto medo de não ter dinheiro como essa sociedade agora. O segundo medo é o medo da saúde, da perda de entes queridos. 66% das pessoas têm um medo profundo de adoecer. 70% das pessoas têm um medo profundo de perder um ente querido. Olha. O terceiro medo é o medo do isolamento e da rejeição social. O senhor falou sobre a pandemia. A pandemia fez com que as pessoas amassem e desejassem ficar sozinhas. Inclusive, pesquisadores estão dizendo que as pessoas precisam reaprender a ressocializar, a se comunicar. Marido e mulher precisam aprender a dialogar. Isso tudo consequência da pandemia. Logo, pastorzão, nós nunca em toda a história tivemos uma sociedade tão adoecida, tão medrosa, uma sociedade que é regida pelo caos, uma sociedade tenebrosa. E esse texto vai apontar para uma Maria cheia de medo. Uma Maria que ainda estava assustada pela ausência do Mestre. E quando entra, especificamente aqui no versículo 10, vai dizer que os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, estava à entrada do sepulcro. E é interessante, pastorzão, que quando nós olhamos para o começo do versículo, vai dizer que ela estava chorando. E quando ela chora, ela se curva. Ela se curva porque ela não tinha entendido que o Mestre tinha ressuscitado dos mortos. E a primeira lição que o texto nos ensina é que nós precisamos aprender a silenciar as vozes e a ouvir Jesus. Por exemplo, nos versículos 12 e 14, tem uma palavrinha, pastorzão, que é muito interessante, que essa palavrinha do grego é teorel. Eu sei que não tem nada a ver, mas teorel tem a ideia de espectador, de perceber sem discernir. Então, ou seja, quando Maria vê Jesus, ela olha Jesus à luz da espectadora, mas ela não reconhece Jesus com profundidade. Então, o que ofusca o entendimento de que o Mestre ressuscitou foi justamente o medo. Perceba, as circunstâncias adversas, as tempestades da vida, o ativismo, faz com que a gente dê mais ênfase, mais foco para os nossos problemas, para as circunstâncias adversas, para as tempestades da vida, enquanto Jesus está sussurrando: ei, eu estou aqui. Ei, pera um pouquinho. Descentralize do caos e recentralize em mim. Amém. Então, Maria, no primeiro momento, olha para Jesus como um espectador, não como uma discípula de fato. E às vezes nós fazemos isso, às vezes nós centralizamos o nosso coração em tudo aquilo que está ao nosso redor, enquanto Jesus está sussurrando: eu estou aqui. Importa que você olhe para mim, independente do caos. Por exemplo, isso é interessante, pastorzão. Eu e a princesinha, minha esposa, a gente tem uma intimidade profunda. Então, se ela falar comigo amor, eu sei que está tudo bem. Mas se ela me chamar de Lucas, deu errado. Né? Tem alguma coisa acontecendo, isso é fruto. Hã? Falar Lucas Canguçu, aí tá feio o negócio. Acabou, falou com o Sul, acabou, rapaz. Acabou. Provavelmente faltou pão de queijo e doce de leite aqui em casa, né? Então, é exatamente isso, pastor. A gente precisa tirar as outras vozes da nossa mente e do coração e perceber que ainda hoje Jesus nos chama. Porque quando Jesus se revela, Jesus chama, ela não percebe, ela não conhece. Então a gente precisa olhar e perceber que essa Maria era aquela Maria, por exemplo, dos 7 demônios.
né? E 7 na Bíblia significa completude. Então era a mulher que foi, né, durante parte da sua vida dominada por espíritos, por demônios. Todavia essa mesma mulher foi encontrada por Jesus. Então Jesus está reacendendo, está revivendo no coração dela a voz que transforma. Amém. E Jesus quer fazer isso com você hoje. Jesus está te chamando de novo. Jesus está dizendo para você, ei, você não está lembrado? Ei, eu sou o mesmo Jesus de outrora. Eu sou aquele mesmo Jesus que te chamou. Dê menos atenção aos seus problemas e perceba que a doce voz te chama. Pastorzão, eu entro na história, eu tento imaginar a forma com a qual Jesus chama Maria. É interessante que quando nós olhamos mais a fundo, quando Jesus chama de fato Maria, aquela voz doce, Maria, né? Então, dê asas à imaginação e perceba a entonação com a qual Jesus a chama. Esse mesmo Jesus nos chama hoje. Ei, de Nascimento, Suzane, Rosana, Fabinho, eu estou te chamando hoje. Por que você está preocupado? Por que seu coração está apreensivo? Verdade. Por que há tanta inquietação? Por que você tem dado mais vozes ao caos, aos intempéries, às tempestades? Por que você está tão preocupado? Jesus está te chamando essa manhã. Isso é o mais importante. A segunda coisa, pastorzão, quando nós olhamos então, de fato, de verdade, no versículo 16, Maria só vai conhecer Jesus quando ele fala Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Aqui tem um movimento interessante. Quando Jesus a chama, ela reconhece, a Bíblia vai dizer que Maria se volta para Jesus. É como se Maria fizesse um movimento literalmente de se virar para Jesus. E diferente das palavras dos versículos anteriores, né? Que é teorel, que significa olhar como espectador, já que no versículo 16, essa palavrinha se virar tem a ideia de mudar a perspectiva. Olha só, tem a ideia de abrir a visão. É como se os olhos humanos de Maria estivessem abertos, enquanto os olhos espirituais estivessem fechados. Então, quando Jesus chama Maria, Maria se volta e começa a olhar para Jesus não mais como espectador, mas como mestre. Sabe o que está acontecendo aqui, queridos? Maria não só ouve, ela responde Jesus. Maria, ela entende a necessidade de abafar as outras vozes e olhar e reconhecer Jesus com a visão espiritual e com o coração espiritual. Então aqui ela reconhece a voz, mas ela reconhece também quem está falando. Maria tem um encontro profundo e verdadeiro. E o que está acontecendo aqui é que ela de fato se situa na história e ela percebe. Então, quando Jesus fala Maria, Jesus está dizendo assim, eu estou de volta. Por que você está apreensiva? Por que você está com medo? Será que você não entendeu nada do que eu falei? Será que eu não fui claro nas minhas palavras? Jesus está dizendo, eu voltei. Eu estou aqui. A morte foi vencida. A tumba não pôde me parar. As portas do Hades não foi capaz de me frear. A morte foi morta. Eu me tornei maldito, mas eu ressurgi dos mortos. Queridos, a segunda lição é que nós devemos nos render a essa voz que nos transforma. Nós precisamos apenas não ouvir a voz. Nós precisamos reconhecer esta voz. Foi o que Maria fez. Então, quando Jesus fala Rabone, Maria responde mestre. O coração de Maria já está rendido. Então, Maria não apenas reconhece aquela doce voz, Maria reconhece o autor e o dono dessa voz. Nós precisamos, nesta manhã, reconhecer o mestre.
E isso é interessante, pastorzão, porque eu percebo aqui na nossa igreja que nós com facilidade olhamos para Jesus enquanto Salvador, afinal de contas, o sacrifício do Cordeiro foi eficaz, foi substituto, foi justificador. O sangue do Cordeiro nos lava de todos os pecados. Todavia, pastorzão, nós com dificuldade olhamos para Jesus enquanto Senhor. Porque Senhor implica em senhorio, implica em domínio, implica em nós pararmos de olhar para ele apenas e tão somente enquanto Salvador que de fato é, mas como Senhor. Porque aí tem que ter renúncia, tem que ter prioridade, tem que acordar pela manhã e não pegar o telefone, mas pegar a Bíblia para ler. Tem que acordar de manhã e, como diz John Piper, escorregar na cama e cair de joelhos. Ser Senhor implica em senhorio, implica em renúncia. E é isso que nos falta. Afinal de contas, Jesus ele não quer ser apenas e tão somente ouvido. Ele quer ser reconhecido. Significa que ele precisa? Não, ele não precisa. Mas ele faz questão. Ele faz questão que nessa manhã você fala assim, Senhor, obrigado porque eu te conheço. Obrigado porque eu reconheço a sua voz. Obrigado porque essa voz me move, me impele a continuar. Obrigado porque nessa manhã eu posso fazer tudo aquilo que eu tenho para fazer porque a tua voz me move a continuar. Será que você tem reconhecido a voz ao mesmo tempo que você tem reconhecido o Mestre? Essa é a lição. A terceira e última coisa, pastorzão, dos versículos 17 e 18, vai dizer assim, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes que eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. A última lição é que Jesus está falando com Maria, Maria, você entendeu, você foi ressignificado, o seu coração me reconheceu, todavia, o que fazer com isso? Viva a missão, vá e fale para os meus irmãos. Então, depois de reconhecer a voz de Jesus, Maria não permanece no mesmo lugar. Ela vai correndo e fala para os discípulos, inclusive para aqueles discípulos que no contexto anterior, que é Pedro e João, correram até o túmulo, até entra, mas o coração ainda está incrédulo. Então Jesus ele está dando para Maria um poder. Jesus está empoderando Maria, dando o privilégio de dizer para todos que o Mestre ressuscitou dos mortos. O senhor sabe disso, né, pastorzão? Que mulher naquela época tinha pouca voz. Então Jesus ele é intencional, ele é assertivo em dar todo esse poder, em empoderar de fato e de verdade Maria com a mensagem que divide a história ao meio. Tudo existe antes dele e depois dele. E quem deu essa notícia para o mundo, quem foi o porta-voz disso, foi uma mulher, foi Maria. E essa mesma Maria é responsável agora por viver em missão, por ir e falar para os discípulos. Então ela corre, ela vai de encontro aos discípulos e fala, ei, o Mestre ressuscitou. Queridos, o Evangelho que nos transforma, o Evangelho que nos faz reconhecer a voz, é o mesmo Evangelho que nos coloca em missão. Jesus nos salvou e nos deu o privilégio do Evangelho para que nós nos posicionemos enquanto discípulos e discípulas dele, para viver a missão que ele nos deu. E essa missão não é condicional, essa missão é imperativa. Aquilo que nós estamos cheios é a fim de derramar, para que outras pessoas possam reconhecer o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Que nesta manhã, nós, enquanto discípulos de Jesus, saiamos para os cantos. Talvez você vá para o seu trabalho, você vai para a escola, para a faculdade. Não se esqueça que quem está naquele lugar é um discípulo ou uma discípula de Jesus em missão, que está carregando não apenas a voz do Mestre, mas está carregando a imagem do Mestre,
Jesus Cristo. A imagem daquele que ressuscitou dos mortos, a imagem daquele que matou a morte, a imagem daquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que vive para todo sempre. Esse poder é o poder que transforma. Esse poder é o poder que vai transformar outros. E a mensagem que vai canalizar isso para encontrar o coração é você nesta manhã. É isso, pastorzão. Que essa Amém. mensagem possa ir de encontro a esses corações aí. Amém, pastor. Nossa, foi um café da manhã daqueles repleto aí de pão de queijo, de doce Pão de de leite, queijo, doce de leite, cafezinho, cafezinho, goiabada. goiabada. Eu comi um queijinho hoje bom lá de Minas, viu? Que minha mãe trouxe. Ah, rapaz, coisa boa. Comi também, porque eu fui para Minas esse fim de semana e eu ganhei dos irmãos lá, eu trouxe Ah, você tá brincando, rapaz. Que privilégio, hein? Não é por nada, não. devagarzinho para não acabar. Glória a Deus, né, queridos? Quem foi abençoado aqui com essa palavra? Me diz aqui, irmãos. Coloca aí nos comentários. Você que foi abençoado com essa palavra, coloca aqui, eu fui abençoado. Escreve aí nos comentários. Eu fui edificado aqui já. Eu tenho minha Bíblia aqui, pastor. E essa Bíblia aqui eu já uso ela no janeiro já, hein? E essas Bíblias com espacinho para escrever, né? Isso, eu tenho uma também, muito boa, E eu, né? eu deixei uma mensagem para os meus filhos. Marquei a data e deixei para eles. Essa Bíblia aqui, estou escrevendo comentários para eles. Escrevi aqui, Que ó, filho, legal. Jesus fez um chamado a vocês. Vocês foram chamados pelo nome. Uau. Estou nesse momento fazendo um devocional, família 659, vocês se lembram? Senti em meu coração que essa palavra é para vocês. Não tenham medo. Nossa. Então, Nossa, pastorzão. vamos se deparar com Uau. a mensagem aqui e Deus vai falar com eles. Então, isso para Nossa. também que a palavra, ela nunca volta vazia. Nós lançamos uma É. palavra e ela vai dando fruto, dando fruto, Uau. dando fruto. Então, Muito irmão, forte isso, muito palavra, forte. coração, mas multiplica ela na vida de alguém hoje. É isso. Faz isso, multiplica ela na vida de alguém. Você pode simplesmente compartilhar o vídeo, mas muito mais, e até melhor do que isso, você pode, no momento de você sentar, tomar um café com alguém, almoçar, no ônibus, na padaria, na farmácia, onde você estiver. De repente você encontra um amigo e você compartilha algo nesse sentido com essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô, pastor, e aí eu pergunto para você, gostou de participar ou não? Pastorzão, que privilégio, rapaz. Nunca Se tive um gostou, café da manhã tão gostoso como esse, cara. se gostou, eu vou te chamar mais vezes, né? Eu ia pedir, ainda bem que o senhor pediu. Eu fico com vergonha de pedir, mas eu gostei demais, rapaz. Coisa boa demais da conta. Por Então, favor, pastorzão, chama mesmo. pastor, glória a Deus, né? Agora nós vamos terminar orando. Vamos sim. Que você orasse por nós, pastor, orasse pelos. Os irmãos vão colocando alguns pedidos, né? Isso, eu estou vendo aqui Orar mesmo. por todos os pedidos, são muitos que vão chegando, mas você Uhum, pode orar no mesmo sentido. Tem sempre pedidos de saúde, uhum, uhum, isso. Nós estamos orando por salvação, por pessoas que a gente está orando por salvação, uhum. pessoais das pessoas, né? Orando pelas nossas cidades. Então tem vários pedidos aí que Deus tem, que nós estamos apresentando a Deus em oração. Apresentamos nossas Amém. cidades também, até os irmãos aqui, fiquem à vontade, até gostaria mesmo, para que você colocasse também, além do seu motivo de oração, coloque a sua cidade, escreva o nome da sua cidade aqui. Pode escrever, escreve o nome da sua cidade, marca o estado aí também, coloca aqui para a gente, nós vamos nesse momento de oração abençoar a sua cidade, abençoar a sua família, orar pela saúde, orar pelos casamentos, declarando aí as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastor, pode orar por nós, fique à vontade. Ó, amém, pastorzão. Senhor, neste momento Amém, nós Deus. apresentamos estas vidas, Pai. Nós temos aqui vários pedidos de pessoas que estão adoecidas, que clamam por recuperação. Aqui eu vejo o Railson, Senhor. Eu vejo também o José. Pai, pessoas clamando por cura, por intercessão. Nós sabemos que tem pessoas passando dificuldades em relação ao emprego, à vida financeira. Senhor, o Márcio também, Pai, nós apresentamos diante das suas mãos, apresentamos diante do Senhor. Nós cremos que o Senhor
é o dono do ouro e da prata. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. Então, Amém. cada pedido em relação à saúde, Pai, que o Senhor possa neste momento visitar, que o teu santo e poderoso Espírito possa neste momento ir de encontro, Pai, gerando cura. Nós sabemos Amém. que o Senhor é o médico dos médicos. Nós sabemos que onde a mão da medicina não chega, as tuas mãos chegam, Senhor. Nós sabemos que onde a medicação não pode adentrar, o teu poder, através do Espírito Santo, pode adentrar, Amém. Senhor. Essas pessoas que clamam por saúde, Pai, vá visitando, Senhor, vá gerando cura. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Nós sabemos que aquilo que é impossível aos nossos olhos é completamente possível ao Senhor, Pai. Então eu oro por cada irmão, por cada irmã que nesta manhã clama por saúde, clama por cura. Nós, em nome de Jesus, com a autoridade no sangue do Cordeiro, Senhor, nós geramos cura na vida dessas pessoas, Amém. Pai, para que o Senhor possa restaurar, para que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, gerar cura. Nós cremos que acima da medicina está as tuas mãos, Pai. Então, vai visitando, Senhor, vai, Pai, gerando, Senhor, abrindo portas para essas pessoas que clamam por uma oportunidade de emprego, essas pessoas que têm passado por situações difíceis em relação à vida financeira. Deus, vá provendo, vá abrindo portas, Senhor, vai dando oportunidades, Pai. Afinal de contas, o Senhor não deixa o justo mendigar o pão, então vá suprindo todas as necessidades, Pai. O Senhor promete que o pão de cada dia não faltará. Então, Deus, dê o pão para essa pessoa, Senhor. Vá suprindo, vá matando a fome, vá abrindo portas, vá dando oportunidades em nome de Jesus. Também clamamos, Deus, por salvação. Pessoas que têm clamado pelas suas casas, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, neste momento intervir. Que o teu Santo Espírito, Pai, chegue de forma intencional nesses corações. Vá quebrando todo o coração de pedra, Pai. Vá tirando todo o domínio do inimigo, Pai. Vai repreendendo toda a seta de Satanás. Vai gerando salvação neste momento, Pai. Que cada pessoa que esteja clamando nesta manhã, Deus, por pais, por mães, por primos, por amigos, por filhos. Ó Pai, aqueles filhos que estão distantes da tua casa, que o Senhor possa neste momento encontrá-los, que eles possam se render aos teus pés, que eles possam se arrepender dos seus pecados e que eles possam reconhecer a voz e reconhecer o mestre da voz. Nós oramos por salvação, nós oramos por cura, nós oramos por suprimento, nós oramos por cada cidade, por cada pessoa que entrou aqui, que eles possam continuar o seu dia à luz da verdade do Cordeiro de Deus, que vive pelos séculos dos séculos, que nos empodera, que nos anima a prosseguir. E assim que nós oramos. E o melhor de tudo é que nós não oramos no nosso nome, mas nós oramos em nome daquele que nos amou com morte de cruz. Mas acima disso, nos amou com vida, porque a morte foi morta, porque o Cordeiro vive pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo. E quem concorda diz amém. 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 Amém, pastorzão. Glória a Deus, né? Pastorzão, obrigado, amigo. Deus abençoe o seu dia, sua família aí. Amém. Deus abençoe vocês também. Amém. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe. Abraço, gente.